Diana, ça va? Allô, allô. Oi, Bonjour, ça va bien? calma aí que eu. Aí, pronto. Alors, est-ce que vous m'écoutez bien? L'audio, il est bon? Vous voulez qu'on le fasse tout en français ou vous voulez parler en portugais? Português. Vous m'avez compris? Oui? Oui? Alors, on y va. Et parlez-moi un peu plus, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi la langue française? Quel est votre but? Et je vais dire, combien de temps que vous l'étudiez déjà? Et Posso voilà. responder em português? Oui, mais ça va, c'est clair. Le plus important, c'est déjà, comme vous m'avez déjà compris. Alors, c'est super. Donc, você Não, já me te entender, entendeu, eu te né? entendo. Te entendo tranquilamente. Eu só não consigo abrir a boca para falar. Não, beleza. Mas Então, vamos lá. eu, Vamos eu português. comecei, eu fiz um semestre regular na UNB Idiomas em 2019. Foi meu primeiro Uhum. contato com o francês, Você mas eu estuda achei na muito UNB? devagar. Estudei, mas quando eu estava no UNB Idiomas, eu já tinha formado há muito tempo. E Hum. aí eu fiz só um semestre, mas achei muito devagar. Eu falei assim, não, o negócio que vai ser devagar, vou para um online. Aí eu comecei a fazer um online em 2020, mais ou menos ali em março. Fiz Sei. um online até agora, parei agora, na verdade, né, que Uhum. acabou. Só que nesse último ano aqui, 2021, eu fiz nada. Tava com Sei. muita Nem coisa, praticou, nem nada, tipo assim, pratiquei deixou muito o pouco. francês de lado mesmo, né? Eu mudei, eu tava morando só, muita coisa, e aí acabou que eu participava de algumas aulas online de conversação, que era até poucas pessoas, mas eu Uhum. sempre ficava no básico, porque eu sempre realmente eu não abro a boca para falar, mas entender, eu entendo, eu entendia todas as aulas, entendia o professor, assistia filme e tudo mais, mas eu não destravava. Ça va, ça va. Oh, E oh, aí, perfeito, sim. agora, eu queria ver se eu não quis renovar, quis tentar uma outra coisa agora, e aí eu tô Uhum. fazendo, tô pesquisando, né? Tô vendo outros cursos de francês, outros métodos, os valores, para ver o que vai se encaixar melhor agora na minha rotina também, né? Porque não adianta eu fazer o mesmo curso se eu sei que eu não vou sentar para ter a Sim, mesma sim. disponibilidade de tempo. E como que era a pegada desse online que você fazia? Você assistia umas aulas e depois, tipo, tinha Tinha, que... tinha a plataforma, né? A plataforma eu fiz todos, então, tipo, essa parte toda de gramática, eu peguei tudo já. Você fala Tinha da parte teórica, né? Mas eu digo com relação à parte prática, como que parte funcionava? prática, Tipo, tinha tinha aulas acesso ao aos vivo. professores e Tinha tudo? até bastante. Eu fazia umas redações, enviava, eles corrigiam. Dúvidas também eu conseguia tirar. Tinha muito material. O pessoal no grupo também de conversação. Aluno mesmo, sempre mandava jornal da França e Uhum. tudo mais, esses conteúdos. Tinha as aulas de conversação até bastante. Tinha muito, tipo uns 3 por semana. Mas assim, às vezes Legal. era horários que eu não conseguia, né? Então, de manhã eu não conseguia. À tarde Sim. trabalho. À noite, às vezes, tem curso da faculdade, alguma coisa assim. Aí sábado de manhã, Uhum. às vezes, eu dou aula. Então, eu tinha que ficar. Tinha dia que eu conseguia, dia que eu não conseguia. Ah, Eu entendi, queria alguma sim. outra. Não sei, queria tentar uma coisa nova, né? Aí eu tô buscando aí ver o que E só para eu entender, você busca, achar. por exemplo, um grupo de alunos, você quer ter aulas particulares, eu digo, tipo, aula, mentoria VIP, tipo, só Não, você, só para eu poderia ser uma entender. coisa, um curso mesmo, igual eu já estava fazendo antes, mas com menos pessoa, né? Ou então, só de mudar, acho que mudar o professor, mudar uma dinâmica, alguma coisa, talvez eu me empolgue de novo, igual eu me empolguei no começo, né? Não Aham, sei. sim. Queria só tentar alguma coisa nova para ver se agora ia. Perfeito. É porque o seguinte, eu sei como que é essa questão de curso online e coisa e tal. Eu mesmo eu prefiro muito o presencial. Tipo, eu venho do presencial, né? Então, por conta da pandemia, eu tive que me adaptar. Só que essa minha adaptação foi o que, tipo assim, eu trouxe tudo aquilo que é concernente ao presencial, só que agora para o digital. Então, o que que significa? Eu gosto de estar ali com os alunos, faço questão, entendeu? Tenho meu curso online gravado, coisa e tal, mas eu prefiro muito estar ao vivo, porque o feedback é outra energia, é outra coisa. Então, quando o aluno assiste uma aula gravada, ele fica com dúvida, beleza, ele vai mandar mensagem, ele vai tentar tirar dúvida, mas muitas vezes ele nem faz isso. Vai ficando com dúvidas e vai juntando e coisa e tal. E eu sei como que é, porque eu já estive desse lado, de aluno e de estudante, de, tipo assim, já perdi bastante
tempo e dinheiro de investimento em cursos, aulas e coisas e tal, e eu sei como que vamos dizer, essa questão da gente querer falar, porque era isso que eu queria. Eu queria falar e não conseguia. Isso aconteceu comigo no inglês também. Fiz cursinho, tive aulas, queria falar e não conseguia. E aí eu estudo, estando no Brasil, né? Só contar um pouquinho da minha história. Comecei a estudar o francês em 2007 e não gostava. Eu achava muito difícil, tipo, complicado. Os livros, você sabe como é que é, né? Só gramática, se ia para aula. Tive aulas com professores nativos, franceses, belgas, tive aula com gabonês, tipo assim, essa coisa que eles imputam na nossa mente. Cara, se você tiver aula com um nativo, você vai aprender. É balela. Por quê? Primeira coisa, ele não sabe as dificuldades que um brasileiro tem ao aprender o francês. Então, inúmeras vezes eu perguntar por que é assim? Não, Leandro, você comme ça. Tipo assim, não, é assim. E não é. Tudo no francês ele tem um motivo, tem um porquê. E é esse porquê ele está muito coligado à questão do português. Então, no caso, eu já ter passado pelas dificuldades, ter trilhado esse caminho, é muito mais fácil para o aluno. É como se ele tivesse... a gente falando em francês, pardon. C'est comme s'il avait vraiment un raccourci. Então, ou seja, ele vai ter mesmo um atalho, tá? Isso, tá? Então, o curso em si, seja ele o online, ou sejam as aulas particulares, é sempre voltado ao quê? Ao falar. Só que esse falar, eu não vou deixar de te ensinar a parte escrita, nem a leitura, e muito menos o écouter. Então, eu vou trabalhar, digamos, eu trabalho sempre com os alunos todas as habilidades. Então, a habilidade da leitura durante a aula, a habilidade do écouter, a habilidade da escrita e assim como o falar. Então, no meu método, não sei se você chegou a assistir alguma aula, coisa e tal, se você está a par do meu método, ele é baseado em 3 pilares, Juliana. O primeiro pilar, ele é o quê? A padronização neurolinguística. Então, de acordo com Jean Piaget, com a teoria da aprendizagem, a gente aprende como? Por assimilação e acomodação. Leandro, línguas, qualquer coisa, tudo funciona dessa forma. Nós aprendemos o idioma materno, o português, dessa forma. Foi o quê? Assimilando e acomodando, vivendo o contexto de forma prática. E aí, quando você vai para a escola, faz o contrário, ele te joga regras gramaticais. Sendo que, quando você começou a estudar gramática, nós já éramos fluentes em português. Então, é um processo contra-intuitivo. Eles sabem disso? Não sei, eu já vou te falar, já trabalhei em escolas e o intuito da escola é manter o aluno ali preso durante um bom tempo pagando mensalidade, tá? Infelizmente. Então, esse é o primeiro pilar, padronização neurolinguística. Eu consigo criar, fazer, digamos, com que o seu cérebro desenvolva, ele identifique os padrões existentes entre o francês e o português, de tal forma que ele vai assimilar e acomodar de uma forma realmente intuitiva. Então, é o quê? Uma aprendizagem muito mais simples e mais eficiente. O segundo pilar é a neuroplasticidade voltada à fluência. Você sabe o que é neuroplasticidade? Já ouviu falar? Então, é neurociência pura. O curso ele é todo voltado, vamos dizer, com a parte da neurociência. Neuroplasticidade é o quê? A capacidade do nosso cérebro desenvolver novas conexões sinápticas, tá? A partir de um novo dado. Então, o que eu faço? No curso, ele tem o quê? Uma sequência lógica de lições e exercícios que vão fazer com que você desenvolva uma nova rede neuronal. Então, imagine, são novos neurônios se ligando para que passe o impulso nervoso do idioma francês. Então, o que acontece quando o aluno quer falar e trava? Não é que ele não sabe ou coisa e tal, não. O problema é o seguinte, quando ele pensa, ele quer falar francês, essas sinapses, elas não estão previamente ligadas. Então, o impulso nervoso, ou seja, a informação francês, ela não passa de uma forma fluida. O seu cérebro ele fica tentando pegar aquele monte de coisa que você já estudou e deixar para você, vamos dizer, a frase. E não é assim que funciona. Então, o que acontece? É um processo, novamente, contra-intuitivo. Você fica lá, ai, meu Deus, eu sei, eu já estudei isso. Você estudou, mas as informações, elas estão todas, vamos dizer, bagunçadas. E o terceiro pilar é o quê? O viver a língua. Isso significa o quê? Tudo que você vai aprender aqui comigo é realmente voltado à praticidade do dia a dia. Por exemplo, quando você vai fazer um teste de proficiência, seja um DELF, um TCF, um DALF, eles não vão em nenhum momento te perguntar o que é, por exemplo, regras gramaticais de qualquer coisa. Não vão te perguntar nada disso, o que é um partitivo, não. Porque não é esse o intuito. Eles vão querer saber se você consegue passar a sua mensagem de forma
simples e clara, seja na parte escrita, na oralidade, fazendo a leitura, bem simples. É tudo muito... E aí o aluno ele foca, na verdade, aí vamos fazer com que ele fique focando em gramática, essa coisa que você já sabe, tá? Então, 3 pilares: padronização neurolinguística, neuroplasticidade voltada à fluência e o terceiro, viver a língua. Não obstante, eu também utilizo o quê? Não sei se você já ouviu falar da échelle de Bois-Buise, escala de Bois-Buise. É uma escala que mensura a quantidade de palavras necessárias que a gente precisa ter no idioma francês para que possamos falar de forma fluida. Então, como é que fala? Perdão, fluente, né? De façon courante. Então, são o quê? Entre 500 a 1.400 palavras. Isso, utilizando o princípio de Pareto, não sei se você já ouviu falar, o princípio 80-20, o que acontece? Eu foco nos 20% das palavras, expressões, verbos realmente utilizados pelos franceses, ou aquilo que vai te dar respaldo na hora de falar. Diferente da tradicional, que você vai estudar lá 80%, então você vai ter esse tanto de conhecimento, vamos dizer, de carga, né? Teoria, e vai te dar um resultado de 20%. E aqui é o contrário, a gente foca nos 20% mais importantes, que vão te dar um resultado de 80%. Então, o quê? É estudar de forma realmente inteligente e para otimizar o seu tempo e facilitar a sua aprendizagem, tá bom? Por exemplo, eu vou te passar aqui algumas estruturas em francês, vamos ver se você consegue trazer em português, se você consegue trazer para mim o contexto em português, ou em francês, tá? Je vous donnerai la phrase, quelques phrases en portugais, vous allez me le dire en français. Ça va? Por exemplo, hoje eu preciso estudar francês. Como é que ficaria essa estrutura, Juliana, por gentileza? Aujourd'hui, je preciso esquecer. Esqueci ou precisa? Então, Étudier ó, le français. oui, presque ça. Deixa eu só abrir aqui Falta minha tela. Mas você quase colocou ele inteiro, só. Então, aqui a gente vai fazer uso do quê? Do avoir besoin de. Eu lembrei do besoin. Tá? Então, ele é o quê? Ele é uma locução verbal. Só que muitas vezes o aluno ele não sabe que é uma locução, ele não entende, e aí para ele vai ficando tipo assim, vai ficando com lacunas, muitas lacunas em branco. E aqui é super simples. Ele é o quê? Ter necessidade de. Tá? Rapidão. Então, quando eu digo eu preciso, j'ai besoin de. Esse é o significado, esse é o contexto. Mas, de forma literal, o que ele significará? Eu tenho necessidade de. Só que você não vai ficar pensando nisso, tá? Mas o seu cérebro ele vai entender que esse código, vamos dizer, significa eu tenho. Pronto. A partir daí fica mais fácil. Que normalmente, por meio da assimilação e da acomodação, se isso não lhe for explicado, você vai ficar falando, meu Deus, o que significa esse J apóstrofe aí? O que é isso? Porque eu ficava. E tenho muitos alunos que ficam, Leandro, mas que negócio é esse? Porque não faz sentido você pegar e chegar para o aluno e falar que eu é je. E apenas isso aqui é, ou a pronúncia e, significa tenho. Se não lhe for mostrado, o cérebro ele vai ficar tentando criar essa associação e não vai dar. Não vai ter por quê? Porque não lhe não deixaram de forma explícita ali para ele. Pronto. A partir do momento que você entende que o je sou eu e esse é significa literalmente tenho, legal. Só que aí eu entro com uma contração. Por quê? Ficou vogal com vogal. Então, eu preciso, como é que é mesmo? J'ai besoin de. Beleza? Aí, a partir disso, como você colocou, preciso estudar hoje, j'ai besoin d'étudier aujourd'hui. E voilà. Então, por exemplo, já na aula, a gente tem toda a lição bonitinha. Uma lição que você, por exemplo, você vier fazer comigo, são 6 lições em uma. Então, o que significa isso? Quando você estuda 1 hora aqui comigo, 1 hora na prática, mas na teoria você estará estudando 12 horas, porque eu consegui alocar ali, dentro do meu método, o princípio de Pareto. Então, não significa quantidade, não é questão de você passar horas a fio estudando, mas a qualidade. Então, você vai estudar de 10 a 15 minutos diários. Só que agora, vamos dizer, a partir daí realmente de uma forma eficiente. Não aquela coisa. Eu estudava, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e eu não via evolução. Por quê? Porque era aquela coisa de completar a lacuna, conjugação de verbo aleatória, ou então muitas aquelas coisinhas. Faça como exemplo. Isso mata toda a sua capacidade
de pensar na língua. Por quê? Você não está pensando, você está seguindo o exemplo. Aí você está ali fazendo, né, de forma, vamos dizer, utilizando a coordenação motriz, tua cabeça está viajando, você só está seguindo o exemplo. Ah, já fiz o exercício. Fez. Agora fala o que estava ali. Você não consegue pensar e falar. Por quê? Porque você não desenvolveu essa conexão sináptica. E é simples. Em qualquer coisa se tratará disso, tá bom? Outra estrutura, ó. De manhã eu não bebo café. Pour le matin, je ne bois pas le café. Ça va, oui, c'est correct. Mais ó, eu não bebo café. Le matin, je ne bois pas de café. Si vous dites je ne bois pas le café, c'est comme par exemple, je ne bois pas le café. Lequel? Alors, je ne bois pas le café que ma mère fait, je ne bois pas le café que é servi chez moi, entendeu? Uhum. Quando a gente entende o contexto, vamos dizer, prévio, a partir do português, francês, fica mais fácil. O que eu quero falar em francês? O cérebro ele vai utilizar como premissa o português. Então, se te falar, cara, você tem que pensar em francês, isso é mito. Como é que você vai pensar em francês se você não tem vamos dizer, principalmente o léxico e as conexões sinápticas para pensar no idioma? Isso é posteriormente, tá? Então, nessa simples estrutura, ó, de manhã eu não bebo café. Le matin, je ne bois pas quoi? De café. Você lembra dos partitivos? Tem o D, tem o... Então, os partitivos, eles servem para quê? Inicialmente, o próprio nome dele vai falar partitivo, ele vai vir dar a parte algo que não possui uma quantidade definida, explícita. Então, quando eu falo em português, eu bebo café. Eu sei que é um pouco, é uma xícara de café, coisa e tal. No francês é a mesma coisa, só que as estruturas elas estarão visíveis, elas precisam estar. Do ponto de vista afirmativo, ou seja, em frases afirmativas, você vai falar assim, ó, le matin, je bois du café. Pourquoi? Parce que le mot café, c'est un mot masculin, e se trata de afirmação. Então, aí eu venho e jogo assim, je bois du café. Beleza. Todas as vezes for negação, você vai colocar apenas de, tá? Então, eu deixei aqui, perdão, deixa eu copiar aqui. Então, na negação, sempre isso aqui, você vai utilizar o de. Mas por que você está falando isso, Leandro? Porque isso aqui é basicamente a base, basicamente não, isso aqui é a base do francês. Quando você entende ali a utilização dos artigos indefinidos, definidos, partitivos, depois a gente só vai galgar, vamos dizer, frases mais complexas. De manhã eu bebi café. Como é que vai ficar isso aqui? Juliano, por gentileza. Ó, de manhã eu bebi café. Vai ser composé. Le matin, je bois de café. Não, porque o que acontece? Aqui você estará dizendo, ó, eu bebi. Então, entenda aqui. Não, rapidinho. Ó, eu bebo, presente. De manhã eu bebo café. De manhã eu bebi. No passado, você está dizendo qual? A ação já aconteceu. Le matin, j'ai bu de café. Então, deixando em maiúsculo novamente, por quê? Porque fica claro, fica vívido, isso tem que ficar vívido para o seu cérebro. Eu não ensino a Juliana, tipo assim, eu não ensino o aluno. Eu mostro para o cérebro da pessoa como fazer as conexões, como fazer essas associações de uma forma muito mais rápida, simples e eficiente. Então, eu utilizo o quê? A neurociência e, principalmente, programação neurolinguística. O tempo inteiro, eu falo aqui com a sua parte subconsciente, tá? Então, quando eu já inicio ali na primeira aula, vamos dizer, há momentos que eu já trabalho próprio para ser composê. O aluno, às vezes, ele fica, meu Deus, o que é isso? Calma, eu já crio uma familiarização. Quando eu voltar novamente naquele assunto, posteriormente, o cérebro dele já sabe, já vai pegar, já vai fazer a conexão que ele já vai, tipo assim, ele vai aprender sem esforço. Então, é tudo intuitivo. Tem que ser intuitivo, senão a gente não aprende. A gente fica ali, gramática. Ai, quero falar, mas aí foca... Aí a gente pensa em toda a regra gramatical para fazer uma simples frase, né? E aí atrapalha todo o que a gente quer, porque a gente quer falar com domínio e naturalidade, não é? Então, olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Aquilo que eu disse. A regrinha, entre aspas, vai ser a mesma, o padrão será o mesmo. A única diferença será o quê? Aqui, ó. Eu bebi. De manhã, eu bebo café. De manhã,
eu bebi café. J'ai bu. Entendeu? Como é que vai ficar a pronúncia aqui então, Juliana, por gentileza? Le matin, j'ai bu du café. Cessar. Aí, outra coisa que eu pego um pouquinho no pé dos alunos é com relação à pronúncia. Por quê? Tem fonemas que são muito importantes. Ele é como se fosse a matemática. Quando a gente aprende bem adição e subtração, fica muito mais fácil de aprender o quê? Divisão e multiplicação. E, por conseguinte, você colocar dentro de uma equação, aí, na equação. Isso eu quero dizer o seguinte, na frase, a gente vai começar do mais simples para o mais complexo. Então, a gente vai passo a passo. Aí eu faço uma alusão ao quê? Aos pronomes. Pronome Y, pronome N, pronome, vamos dizer, seu I, seu D, que são esses que todos os alunos tremem na base na hora de utilizá-los. Seja no presente, seja no passado composé ou nas outras estruturas. E é muito fácil, é muito simples, porque eles são da mesma forma utilizados como em português. Então, olha só aqui. Le. Esse le, a gente vai pronunciar como se fosse assim, ó. Som de lo, mais um biquinho. Então, vai ficar assim, ó. Le. Mas o som, então, ou seja, o seu cérebro ele precisa criar a associação inicial com o som e, posteriormente, com o biquinho. O que acontece? O aluno ele faz o biquinho, mas ele fala o som de modo errado. Um exemplo prático seria isso aqui, ó. Usual, a questão do de. O som aqui, ele não vai sair de do, ele vai sair som de i. Então, quando eu tiver consoante e a letra U, é sempre som de I, perceba. Então, bateu o olho, tem consoante, tem U, você vai falar o quê? Som de mais l'amour. L'amour em francês significa o beicinho, o biquinho. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho que fazer com que você crie essa associação de forma correta. Você vai falar 3 vezes de, tá? Comigo. Então, vamos lá. De, normal, DI mesmo. De. Maintenant, então agora, concomitantemente com o biquinho. Só que o som é de, não esqueça. Então, vamos lá, ó. De. E vou lá. Pronto. Já pegou e nunca mais vai esquecer a questão do U, como que é a pronúncia. Entendeu? É muito simples, só que a gente precisa sempre mostrar para o cérebro a forma correta. Eu não sabia de muita coisa e também eu era meio teimoso. J'étais vraiment têtu. Eu achava que fosse maior frescura fazer biquinho. Então, eu não fazia, não gostava. Meus amigos falavam, Leandro, allez, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut faire l'amour. Tipo assim, cara, faz biquinho. Eu ia falar 8, 8. Olha como que eu pronunciava. 8. Esse U, esse som de U já inicial, eu já fecho aqui, ó, com o fonema OU. Todas as vezes que eu ouvir som de U no francês, eu vou ter OU na palavra. Entendeu? Igual, por exemplo, isso faz com que os alunos consigam escrever palavras das quais eles nunca tiveram contato. Simplesmente porque o seu cérebro ele vai saber, caraca, onde o A, por exemplo, igual tá aqui, ó. Avoir. Opa, bateu o olho. Se tem o I na palavra, automaticamente o som ali, a pronúncia já vai ficar assim, ó. Som de UA. Então, o fonema OI, sempre som de UA. Entendeu? Aí eu vou pegar já outro exemplo. Vouloir. Vouloir. A grafia estará dessa forma, mas olha só como é que vai ser a pronúncia. Por quê? Porque o fonema OI sempre som de U. Fonema OI sempre som de UA. Sempre, Leandro. Oui, toujours. E aí já vai ficando mais fácil para o seu cérebro identificar os padrões, que são poucos, tá? Identificou os padrões, a gente já vai fazendo o quê? Jogando para frases mais complexas. Passado, imperfeito. Então, é esse o intuito, aprender a fazer. Para ser fluente em qualquer idioma, você fala inglês? Então, por exemplo, quando eu estudava inglês, eu tinha maior dificuldade. Por quê? Era o mesmo esquema. Só que para a gente ser fluente em qualquer língua, o que a gente precisa? Precisamos saber frases afirmativas, frases negativas, ou seja, negar, e perguntar. Então, perguntas, sejam o quê? Afirmativas ou negativas. Pronto. Qualquer língua, isso aqui é a base. Ah, Leandro, e as frases exclamativas? Só meter galho.
Então, whatever vai estar aqui em um contexto afirmativo ou num contexto negativo, mas de uma forma exclamativa. Entendeu isso? Você tem a chave, vamos dizer, da fluência na sua mão. Não somente para o francês, mas para qualquer outro idioma. Outra coisa que é interessante, quando os alunos utilizam o meu método, que eles aplicam em outras línguas. Então, muitas línguas, às vezes, eles não têm o domínio, eles começam a fazer da mesma forma que eles aprenderam francês. E aí é a mesma coisa. Por quê? É um processo intuitivo. Entendeu? Jusqu'ici, tout va bien? Ça va? Très bien. La dernière phrase. Então, a última aqui, para a gente terminar, Juliana, você vai falar agora assim. Ontem eu não fui à escola. Hier, je n'allais pas à l'école. Então, vamos lá. Ó. Répétez-moi, s'il vous plaît. Hier, je ne Allais pas. à l'école. Então, olha, vou trazer aqui, vamos dizer, o contexto. Ó, ontem eu não ir à escola. Ça va? Ó, ontem eu não fui. Primeira coisa que eu já tenho que mostrar para o seu cérebro é o seguinte. Como que é o verbo ir em francês mesmo? Aller. Aller. Então, olha só, eu vou te mostrar. Quando eu falo te mostrar, na verdade, para o seu cérebro, tá? Então, como que eu falo ir em francês? Aller. Ir, como é que é mesmo? Aller. Aller. Eu vou, je vais. Como é que eu digo mesmo eu vou? Je vais. Je vais. Parfait. Ou seja, você já me ouviu falando, você já teve agora o contato aqui, né? Com a parte escrita. Très bien. Então, eu vou. Como é que eu vou falar? Eu vou à escola. Je vais à l'école. Je vais à l'école, c'est ça. Agora o contexto. Passé composé, então pretérito perfeito. Eu fui. Neste verbo, ou seja, com o verbo aller, nous allons utiliser comme auxiliaire le verbe être. Toujours être. Como eu digo eu sou, eu estou. Só que antes eu... Como que é ser e estar em francês? Je suis. Ser e estar. Verbo no infinitivo. Être. Être. Entendeu? O seu cérebro ele precisa ter essa correspondência. Cara, eu vou utilizar ser e estar. Como que é ser e estar em francês? Être. Être. Pronto, já identificou, criou o padrão, associou. Ok. Eu sou, eu estou. Je suis. Je suis. Parfait. E maintenant, como que eu transformo esse aller em um particípio, ou seja, ido, ida? Eu tiro o R e coloco o Accent. l'accent aigu. Ici, c'est une femme, nous allons ajouter un E. Nous allons avoir un E de plus. Se for uma mulher, então a gente vai adicionar o E. Ótimo. Você já sabe o quê? Que eu vou utilizar, então, o être como auxiliar. Então, quando eu falar eu fui, je suis allé. Où est-ce que vous êtes allé, Juliana? Como? Je Pardon? vous ai posé une question pour savoir où est-ce que vous êtes allé dans ce contexte. Neste contexto. Então, aonde é que você foi? Où est-ce que vous êtes allé? À l'école. Então, ela traz todo o raciocínio. Então, você vai pensar, ou seja, aí você faz com que o impulso nervoso seja bonitinho. Se você só falar à l'école, você acaba matando ali o quê? Desenvolvimento cognitivo, entendeu? Então, où est-ce que vous êtes allé, Juliana? Je suis allée à l'école. Je suis allé à l'école. Là, vous allez faire une liaison. Então, você vai jogar ligação, a famosa liaison aqui. Je suis allé à l'école. D'accord? Je suis allé à l'école. Et voilà. Entendeu? Ou je suis allé à l'école, d'une façon beaucoup plus familière. Só que a questão da familiaridade, a gente não vai aprender já no início. Por quê? Porque ela é, vamos dizer, ela é bem informal e ela tem várias, vamos dizer, vários erros de gramática. Então, a gente aprende o correto, o bonitinho, para depois desconstruirmos, entendeu? Você vai aprender tudo bonito para depois desconstruir. E o que acontece muitas vezes? O aluno já chega aprendendo
a forma informal, familiar. Então, ele não consegue utilizar o ne de forma correta, ne plus, ne rien, ne guère, ne personne, não consegue, às vezes, colocar, saber onde encaixar os pronomes. Aqui, ó, você falou, je suis allé à l'école. Parfait. Je vais vous poser une question par rapport à cette phrase. Et vous y êtes allé le matin, l'après-midi ou le soir? Je suis allé à l'école pour le matin. Tá, vá. Je suis allé, então aqui a gente já poderia o quê? Fazer uso do pronome Y. Por quê? O contexto, para você não ficar repetindo, eu fui à escola, eu fui à escola. Ou, entendeu? Então, je suis allé. Vous avez dit le matin, pardon. Le matin. L'après-midi, c'est ça? C'est Le ça. matin. Je suis allé le matin, au matin. Très bien. D'accord? E aí já estaria aqui, ó. Você sabendo utilizar o pronome Y sem focar em regra gramatical ou coisa que seja. Por quê? Todas as vezes que formos utilizar passé composé e os pronomes N, Y, C, ou D, C ou I, todos virão antes do verbo auxiliar. Essa é a única regra. É só isso que a gente tem que saber. E aí você vai olhar lá na gramática, cheio de coisas, cheio de nuances, né? Que atrapalham o nosso entendimento. D'accord? Então, não sei se deu para você entender um pouquinho como que funciona, mas você vai ter, em cada lição, você vai ter verbos, tudo, tipo assim, normalmente 4 a 5 verbos, um vocabulário, então, um léxico ali, e toda a parte que segue uma sequência lógica, tá? Para você desenvolver a fala, realmente. Então, frases afirmativas, negativas, perguntas, só que tudo concernente ao dia a dia. E não deixando de praticar a leitura, o écouter e a parte escrita. Então, você costuma dizer o seguinte, como a gente já tem esses 3 pilares, então a gente consegue aprender de 3 formas mais rápidas. E eu já faço o quê? Um link com as suas habilidades. Você já é fluente em um idioma, você já sabe ler e você já sabe escrever. Então, eu uso esses 3 pilares, mais essas 3 habilidades, você aprende até 6 vezes mais rápido. A criança não. Quando ela está aprendendo um idioma, no caso o idioma materno, é como se fosse um livro em branco. Ela não lê, ela não escreve e ela não é. Então, por isso que ela leva muito mais tempo. Tipo, quando eu digo mais tempo, o quê? 2 a 3 anos, para começar, né, a passar a sua mensagem de forma simples e clara. Tá? Alguma dúvida, Juliana? Quer fazer alguma pergunta? Não, agora você me explicar como seriam como são as turmas, né? Os valores. Se você quiser mandar depois também no WhatsApp ou no Instagram. Sim, posso, eu te mando sim. Mas E aí aí, é se só para entender. são dias de aula, Tem como isso. funciona? Atualmente, eu tenho, por exemplo, deixa eu ver aqui, são cerca de 3 turmas. Eu tenho uma na terça-feira, às 20 horas, uma na quinta-feira, às 20 horas, tá? E uma na sexta-feira, às 20 horas, entendeu? Isso turma. Só que caso você queira fazer aulas particulares, aí eu vou ter que saber a questão da sua disponibilidade. Fica mais fácil para mim, entendeu? Porque meus horários são muito, vamos dizer, bem flexíveis. Então, aí com relação a isso, você precisaria me falar. Então, aí eu te mando mensagem lá no Instagram com relação à questão dos valores e tudo mais. E você querendo, achando legal e coisa e tal, só me fale e aí a gente já inicia, tá bom? E você vai as turmas ter... têm mais ou menos quantos alunos cada turma? Não, são poucos. Essa de terça-feira, ela tem 3 alunos apenas. A de quinta são 2. E a de sexta são 7. Mas normalmente que participam mesmo são 3, entendeu? Porque as aulas são gravadas, então muitos preferem assistir depois. Tá? Então, as aulas você vai ter a aula ao vivo e, posteriormente, o link da aula para você assistir também, caso queira gravar. Ou, por exemplo, Leandro, não consegui assistir a aula da semana passada. Sem problema, você está aqui com todo o material, com tudo, toda essa parte que eu escrevo aqui também, eu abro um bloquinho de notas, então, além do material, porque cada aula é uma aula única, né? Então, isso aqui não necessariamente vai ser ensinado para a próxima turma, tá? Por conta do quê? Cada aula é uma aula, vamos dizer, sofre uma novidade, entendeu? Então, aí eu vou tendo sempre material novo. Principalmente essa parte escrita, vocês terão acesso também,
tá bom? Vocês têm acesso, quero dizer. Ok? E aí, só para Ok. entender, você, com relação, se for aula particular, você gostaria de quantas horas aulas? Por quanto tempo, não sei. Aí vai depender, como eu tô de mudança agora, baguncei atrás, e vai me tomar ainda mais o mês todo, basicamente, a mudança, e eu vou conseguir me ajustar, Sei. colocar os novos horários e tudo mais, e eu vou ver se eu consigo tirar pelo menos uma hora, né, na semana para estudar com um professor, né? E o Uhum. restante eu ter o meu foco de sentar de novo e Sim, estudar por mim sim. mesma, eu tenho que fazer essa parte. Mas também vou ver a questão de fazer um curso, né, de ter acesso a material do professor e tudo mais, aulas gravadas. Estou Uhum. pensando qual que vai ser o custo-benefício, né? Sim. Qual dos dois É, vai como se você encaixar falou, melhor. eu tenho essa turma aqui da quinta-feira, a gente vai iniciar na próxima, entendeu? E o que que acontece? Caso você queira, eu posso te colocar nessa turma, pelo valor promocional que eu fiz, entendeu? Aí eu te passo direitinho aqui também o que que tem na turma, tudo mais, e a questão dos Isso, valores, tá bom? Te perfeito. explico Aí você sobre me as passa. aulas particulares, sobre a turma e sobre esse, para você, por exemplo, quero entrar na turma com as aulas gravadas, com as aulas ao vivo e com, vamos dizer, com a mentoria também, tá? Aí eu te explico direitinho, beleza? Muito Então, obrigada, professor. eu que agradeço, hein? Espero que Muito não tenha obrigada ficado pela com nenhuma disponibilidade aí, dúvida. dando aula, né? Não, mas isso aqui é só a pontinha do iceberg. Quando a gente começa a ter aula mesmo, que aí, porque eu nem costumo dizer o seguinte, que eu sou professor. Eu sou apenas um facilitador do conhecimento, porque professores tem muitos aí, eu já tive muitos. Isso significa o quê? Sabe aquela coisa, professor que conhece, tem o conhecimento, mas não consegue passar de uma forma realmente facilitada, fazer com que o aluno entenda e aprenda, ou seja, que ele assimile e acomode. Uhum. É. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu não aprendi, eu tive várias aulas, vamos dizer, fiz curso, tive aulas particulares e aquilo não me ajudava. Quando eu parei para realmente pegar, deixar todas aquelas informações de uma forma, vamos dizer, organizada, que fizesse sentido para mim, com 3 meses eu conseguia já me comunicar. Em 6 meses eu já, digamos, estava fluente. O fluente, eu quero dizer, eu falava o que eu quisesse, em qualquer tempo verbal, sem nenhum, vamos dizer, sem aquela coisa de travar, porque eu conseguia trazer a naturalidade que o português já nos dá. E é sempre o quê? A entonação. O francês é baseado na entonação. A própria pergunta, a forma mais utilizada, já é a entonação. Tá bom? Tá certo. Tchau, Muito tchau, mon obrigada. ami. Eu que Até mais. agradeço, hein? Até mais. Salut. Valeu. Vou só copiar aqui.